Olá, tudo bem? Eu sou o Cadão e eu tô aqui compartilhando com você coisas que eu fiz para conseguir me livrar do cigarro e emagrecer 25 quilos e me manter com esse emagrecimento. E hoje eu tô aqui para conversar contigo a respeito de um ponto que é comum entre quem fuma e quem também está acima do peso. É um elemento que é muito comum, tá? E que está por trás tanto do hábito do fumo, como do hábito de comer demais, como de vários outros hábitos que acabam sendo prejudiciais para a gente. Tá? É algo que acaba motivando demais ao fumo, que acaba motivando a se comer demais. E, como já comentei em várias outras postagens, né, se você não for a origem, você não muda um comportamento. Na verdade, você não consegue realmente gerar uma mudança transformadora se você não resolver o que está motivando um comportamento. Você não gera cura se você não tratar o que está realmente atrapalhando ali. E uma das coisas que é extremamente comum e que faz, inclusive, como a maioria das pessoas que para de fumar acabem engordando, como por exemplo foi o meu caso, né? E se você acessar o meu site, você vai ter lá uma foto, né, uma sequência de fotos, né, mais ou menos uma de cada ano, de quando eu parei de fumar até agora. Né? Quando eu parei de fumar, eu era inclusive mais magro do que eu sou agora, era mais novo, né? Tem 10 anos isso praticamente. Então, eu parei de fumar. Eu fumava 2,5 maços de Marlboro por dia. E depois de 4 anos, eu estava com 26, 27 quilos a mais. Né? Por que que eu engordei tanto? E por que que tanta gente engorda ao parar de fumar? Né? É o mesmo motivo que a maioria, né, muita gente também engorda. E eu já fiz alguns vídeos que têm um pouco a ver com isso, só que hoje eu quero falar um pouco mais a respeito de um elemento que é muito fundamental nisso. Né? E no final desse vídeo eu quero deixar um brinde, um bônus para te ajudar a conseguir lidar com esse problema, certo? Lembrando que a minha área principal de atuação é o quê? É o mindset, é a mentalidade, é te ajudar a trabalhar a sua mentalidade para você conseguir gerar um estado de saúde mais amplo, ok? Então, o que que acontece? Um dos elementos fundamentais, tá, que tanto estimulam a pessoa a fumar, como depois estimulam a pessoa a ir aumentando de peso, é lidar com ansiedade, certo? O que é ansiedade? Ansiedade é um medo em relação ao futuro, é se sentir inseguro em relação ao que está por vir. Ansiedade e culpa, por exemplo, são dois medos muito próximos, muito parecidos, só que geralmente a culpa ela pode ser entendida como um medo em relação ao passado, tá? Em relação a alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que você fez. É uma coisa que você fez e depois fica com medo por causa daquilo que aconteceu. Fica com medo de que algo aconteça por causa daquilo ali atrás. A ansiedade é um medo de algo que pode vir a acontecer. É uma expectativa negativa em relação a alguma coisa que você acha que pode acontecer. E hoje em dia, a ansiedade ela é tida como um mal do século. A ansiedade hoje em dia, ela quase que permeia a sociedade toda. A maioria das pessoas hoje em dia tem algum grau de ansiedade. Se você for conversar com praticamente qualquer pessoa da área de saúde mental, seja ela grau de psicólogo, de psiquiatra, psicanalista, terapeuta,
terapeuta, essa coisa toda, todo mundo vai concordar que a ansiedade é algo comum. Os próprios terapeutas, psicólogos, profissionais da área de saúde mental, física, qualquer coisa, ninguém está imune a esse mal por vários motivos. Tá? Você vai ter desde padrões habituais mentais que foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo na vida da pessoa, como também várias coisas relacionadas ao estilo de vida atual. Tá? Tem todo um conjunto de circunstâncias que estimulam e nutrem a ansiedade hoje em dia. Desde os jornais de que a pessoa assiste, até o estilo de vida que é pregado como sendo ideal, a educação dos filhos, a saúde como um todo, a saúde pessoal, a saúde das pessoas que você ama, a saúde da sua família, a saúde de quem está próximo a você, a ter dinheiro ou não para conseguir fazer as coisas, tudo isso vai virando fonte de um medo de não ter, de não conseguir, um medo de falta, de carência, tá? E desenvolver uma maneira de lidar com isso é muito importante para a saúde de qualquer pessoa. Tá? E muita gente acaba desenvolvendo o hábito de fumar como uma maneira de conseguir lidar com essa ansiedade. Tanto o hábito de fumar, como o hábito de acabar comendo além da conta. Ou de acabar comendo coisas que dão uma aliviada nessa sensação de ansiedade. Porque o que acontece é o seguinte, a pessoa gera um hábito, de uma maneira geral, gera um processo mental que dispara essa sensação de ansiedade. E essa ansiedade, ela tem componentes fisiológicos, bioquímicos, e tem coisas que se comem que dão uma aliviada nessa sensação. Certo? Então, na hora que você descobre coisas que aliviam essa sensação, o seu sistema, o seu corpo e a sua mente, ele aprende que aquele comportamento te ajuda a aliviar essa dor, esse medo, essa angústia relacionada à ansiedade. E aí ele passa a buscar repetir a dose para conseguir estar diminuindo esse medo e essa ansiedade. E isso é um fator comum nas pessoas que fumam, que comem demais e que usam outros tipos de drogas. Tá? Isso não é o único. Não é a única coisa que está envolvida, mas é um fator muito comum e que se esse fator for negligenciado, a chance de êxito em você conseguir, seja parar de fumar, seja emagrecer, seja se livrar de alguma outra droga que se use como excesso de álcool, como outras drogas, tá? Se você não resolver esse elemento, a chance de êxito ela diminui em 99% pelo menos, certo? Porque se você já tiver verificado algumas outras postagens que eu já postei, você vai lembrar que todo comportamento tem uma intenção positiva. Todo e qualquer comportamento que a gente tenha, ele existe para cumprir com uma função positiva para a integridade do sistema, para o próprio sistema. Tá? Se você, na hora de mudar um comportamento, não preservar essa intenção positiva, essa função positiva que o comportamento tem para o sistema, para você mesmo, a tendência vai ser você retornar a esse comportamento ou, ao menos, encontrar algum outro comportamento que seja similar. Para você ter sucesso e êxito a longo prazo ao mudar um comportamento, é essencial
você preservar a solução da intenção positiva que ele gera, certo? Então, se fumar, ou se comer, ou se beber alivia a relação da pessoa com a ansiedade, ela vai continuar fumando numa situação, por mais que ela consiga parar de fumar um tempo, quando a coisa apertar, quando ela começar a sentir muita ansiedade, muito medo, essa coisa, ela vai voltar à maneira dela conseguir lidar com essa ansiedade, com esse medo. Por isso que muitas vezes, em vários procedimentos e protocolos de parar de fumar e também de emagrecer e também de se livrar de outros meios tóxicos, uma das coisas que se usam dos recursos é se usar algum ansiolítico, ok? Isso é uma maneira que pode gerar êxito para muita gente e pode ajudar até mesmo você, se você tiver um bom profissional, pode te ajudar. Agora, de novo, tomar simplesmente um ansiolítico não vai realmente te resolver o problema de lidar com a ansiedade. Ele pode te ajudar, ele às vezes pode ser muito necessário e muito bem-vindo, certo? Agora, para você realmente poder resolver isso, você vai ter que mudar algo dentro da sua programação interna, algo dentro do seu mindset, algo que você pode resolver através de várias formas, através de vários profissionais competentes da área de saúde médica, de psicologia, de psiquiatria, disso tudo, e também através de algumas práticas simples de reprogramação interna, como meditação, como trabalhos de visualização sobre o mindset, como inclusive a sugestologia, como várias coisas. Inclusive, como eu falei, eu vou estar deixando um link de um bônus em algum lugar na página desse vídeo para poder estar te ajudando a estar tendo mais ferramentas para lidar com isso, ok? Então, o que acontece? Para você conseguir estar lidando com essa ansiedade, é muito importante você aprender a conseguir gerar uma sensação de segurança e de aceitação, tanto da onde você está, como para aonde você está indo, certo? O medo de para onde você vai, ou para onde você pode estar indo, esse medo, ele fundamenta e nutre essa sensação de ansiedade, certo? Então, é por isso que muita gente fuma, como eu falei, e que muita gente acaba engordando por não ter uma maneira mais adequada de conseguir lidar com isso, né? Então, uma das maneiras que você mesmo pode ir tentando, buscando praticar é o quê? É você ir trabalhando a sua segurança interna. E como é que você faz isso? Você faz isso, uma das maneiras é conseguindo gerar uma imagem sua do futuro, de você conseguindo lidar com essas situações que você tem medo, uma imagem, uma representação, não só uma imagem visual, mas uma imagem onde você se vê, você se sente, você se ouve lidando de maneira adequada e satisfatória com isso que está te dando medo ou receio. Então, se você tem medo ou se você tem receio de uma situação relacionada à sua saúde, ou à saúde de uma pessoa querida e amada, é você conseguir gerar uma situação no futuro, uma representação interna, uma memória de futuro, aonde você está o quê? Onde você consiga estar lidando bem com isso. Onde você consiga estar interagindo de uma maneira positiva e satisfatória. Ao invés de ter essa representação de medo que te causa essa ansiedade agora, é você conseguir gerar uma representação de você bem interagindo com o que esteja te causando esse medo,
de uma maneira diferente e de tal forma que isso não te gere mais medo. De tal forma que você realmente consiga se perceber como capaz, que você realmente consiga se imaginar como lidando com uma situação corriqueira, tranquila. Tá? Aparentemente, para quem realmente sente ansiedade, isso pode aparentar ser uma coisa quase que impossível. Só que dá para você fazer, você pode conseguir praticar isso. Tá? E uma forma de você conseguir praticar isso é você conseguir relaxar para fazer isso. Outra forma de você conseguir fazer isso é você conseguir também gerar uma percepção desassociada disso, disso que te dá medo. Outra forma de você conseguir lidar com isso é você utilizar as intervenções simples em cima das submodalidades visuais, auditivas e sinestésicas dessa representação interna. Por exemplo, você pode de repente ter medo de uma reunião que você vai ter e isso te causar ansiedade, certo? Então uma das coisas que você pode estar fazendo é imaginar essa situação, como você acha que ela vai acontecer e que te gera essa ansiedade agora, tá? E aí você olha para essa situação e vamos imaginar, por exemplo, que você está lidando com uma pessoa, tá? Que só de estar com ela você sinta medo. Você pode imaginar essa pessoa, de repente, falando com você com a voz de um personagem de desenho animado. Se você imaginar essa pessoa falando com você com a voz de um personagem de desenho animado, como é que seria? Imagina isso aí assim, rapidinho. Tá? Imagina essa pessoa falando com você com a voz do Mickey Mouse, ou com a voz de algum outro personagem que você ache engraçado, ou interessante, diferente. Imagina essa voz mais baixinha. Imagina essa voz mais alta. Sente como é que isso muda em você. Tá? Essa representação que você tem, ela tem luz, ela tem um foco. Experimenta mexer na iluminação, deixá-la um pouco mais clara, ver como é que você se sente. Diminui a iluminação dela. Tá? Experimenta botar o resultado dessa interação favorável para você. Imagina você conseguindo interagir ali e isso acontecendo bem para você. Ao invés de acontecer, te gerando um resultado que você não gosta. Essas pequenas mudanças nos elementos que constituem essa representação que te gera um pouco de medo, de ansiedade, se você começa a praticar isso e a perceber o que é que gera um melhor resultado em você, você vai conseguindo ir gerando mudanças nesses quadros. Tá certo? Então, é bem interessante você começar a ter um pouco mais de consciência do que está te dando medo de que aconteça. Às vezes, no momento em que você começa a ter consciência, pode ser que o medo aumente. Porque muitas vezes, como a gente não aceita esse medo, a gente esconde ele da gente mesmo. E se a gente esconde ele da gente mesmo, a gente nega a existência dele. Só que o medo que a gente sente dele e que se constitui nessa ansiedade, ele está lembrando para a gente que tem essa coisa que a gente está tendo medo. Então você não precisa também entrar muito em contato com isso. Mas às vezes pode ser interessante você trazer ele para a sua consciência, para você saber que é algo que você precisa ou pode lidar de forma a que você consiga deixar de precisar resolver ele através do cigarro, através de comer demais, através de beber demais. Às vezes também pode acontecer que pelo fato de você trazer esse medo para a sua presença, ao invés de você ficar escondendo ele,
te possibilite simplesmente olhar assim e falar, cara, olha só que eu tô com medo disso aqui. Eu tô com medo de que eu não consiga pagar as contas mês que vem. Só que esse mesmo medo que eu tô pro mês que vem, eu tinha em relação a esse mês no mês passado. E eu tinha no mês anterior em relação a esse mês. E eu tinha no outro mês. Então você pode parar e falar assim, pô, peraí. Por que eu estou tendo medo sempre da mesma coisa e eu estou sempre conseguindo lidar com ela todo mês? De repente, só o fato de você ter isso presente e consciente já pode mudar como que você se sente em relação a isso. Sacou? Porque de repente você está tendo medo de algo que é desnecessário esse medo. De repente, só pelo fato de como você percebe o que está acontecendo, esse medo pode simplesmente acabar. Cada pessoa é cada pessoa. Cada pessoa vai estar interagindo com isso de um modo diferente. Só que é importante você ir desenvolvendo maneiras diferentes de lidar com aquilo que veio te causando ansiedade durante tanto tempo. Porque na maneira em que você começa a desenvolver maneiras diferentes de lidar com essa ansiedade, as maneiras atuais que você usa vão podendo ser substituídas. Entendeu? Na hora que você pega e fala assim, não, beleza, ok, eu estou com medo, eu aceito. Primeira coisa, lembra do que eu tenho falado sempre? Aceitar o seu estado atual. Aceita, não, ok, eu aceito. Eu tenho tido medo. Eu aceito isso, eu me aceito assim. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu aceito o medo que eu tenho, a ansiedade que eu vim sentindo. Eu aceito ela. Porque uma das coisas que alimenta e fomenta essa ansiedade, uma das coisas que está na base dela, é você não aceitar ela. Lembra, todas as nossas emoções são realmente nossas amigas e nossas aliadas. Nenhuma emoção que a gente sinta é contra a gente, é contra o nosso sistema. Todas, inclusive as negativas, elas existem para nos indicar algo ou para nos proteger de algo, mas necessariamente para cumprir uma função positiva para nós mesmos, para o nosso sistema, para a nossa integridade, para a nossa existência. O que muitas vezes acontece é que as emoções chamadas de negativas, ou seja, aquelas que teoricamente nos limitam a ação e fazem a gente agir de uma maneira que a gente não estaria realmente gostando de agir, essas emoções, muitas vezes o que está impulsionando elas, ou seja, a intenção positiva que está por trás delas, está oculto, porque a gente não aceita elas. Então, um passo extremamente importante é você aceitar essa ansiedade. É você aceitar, ok, beleza, eu aceito essa sensação de ansiedade. Esse medo que eu estou dentro, eu aceito isso. O que está causando esse medo? Aceito que isso está me causando medo. Eu aceito que eu tenho tido medo todos os meses, por exemplo, de não ter dinheiro para pagar tudo aquilo que eu gostaria de pagar. Aceito. Entretanto, eu tenho conseguido pagar muitas coisas, então eu aceito isso. Porque aí, de repente, eu não preciso ter esse medo todo. Eu posso diminuir o medo. E na hora que eu diminuo o meu medo, eu posso ir, o sistema já aprende a falar, opa, já descobri uma maneira de lidar com isso. E na hora que você descobre uma maneira, você abre a possibilidade de descobrir mais maneiras. O nosso sistema, a nossa mente, o nosso sistema como um todo, é realmente uma estrutura fantástica. Tá? E na hora que ele vai descobrindo maneiras
mais satisfatórias e mais ecológicas, ele vai desenvolvendo outras maneiras e vai tornando essas maneiras de lidar mais gerais, ela aplica mais essa solução a mais coisas, tá? Então, o primeiro passo é aceitar esse medo, aceitar essa ansiedade. Ok, eu aceito essa ansiedade, esse medo. Ok, eu aceito que eu tenho tido medo ou que eu tive medo por conta da quantidade de dinheiro que eu vim tendo e o uso que eu fiz dele. No momento em que você faz isso, você pode passar a perceber melhor, inclusive, como você está usando o seu dinheiro, o dinheiro que chega até você. E você pode, de repente, falar assim, cara, o que mais eu posso fazer para estar resolvendo esse medo? Ah, de repente eu posso dar um jeito de conseguir fazer mais dinheiro, de ganhar mais dinheiro. E pode se abrir mais ideias de como você pode ganhar mais dinheiro e coisas além disso podem começar a estar acontecendo. Porque você começa a, na hora que você percebe as coisas de uma maneira diferente, você passa a interagir com elas de maneira diferente. E quando você começa a interagir com as coisas de maneira diferente, você passa a ter resultados diferentes. Isso pode ser mais rápido, pode ser mais lento, isso vai depender muito de cada pessoa, tá? Só que é fundamental começar a desenvolver maneiras novas de lidar, por exemplo, com a ansiedade. Tá? E uma maneira nova de você lidar com ela é justamente você começar a aceitar ela. De trazer à tona isso. Você pode ter medo e ansiedade em relação à sua saúde, ou em relação à saúde de um ente querido. E às vezes você pode estar abafando isso tanto e pode estar só retroalimentando uma representação do pior possível. Sim, o pior possível é algo possível. Só que não é a única coisa possível. Existem mais coisas possíveis. Dentro de tudo aquilo que é possível, existem os milagres. Então, acreditar em milagres é algo também extremamente importante que pode te ajudar muito. Não quer dizer que você vai simplesmente abrir mão e virar uma pessoa meio, sei lá, que vai abrir mão de tudo e achar que só o milagre vai acontecer. Pode acontecer milagre, sim. Existe um provérbio árabe que diz, confie em Deus, mas amarra o seu camelo. Ou seja, confia em Deus, confia no milagre. Só que além disso, amarra o camelo, ou seja, faz a sua parte. O que é a sua parte? A sua parte é você buscar maneiras práticas de resolver isso, por exemplo, que pode estar te gerando medo. E uma das coisas fundamentais para você conseguir lidar com isso é você se colocar num estado emocional que te ajude a agir da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível, ela é uma maneira saudável, tanto para você como para quem está no seu entorno. Tanto no que diz respeito à sua respiração, como na sua alimentação como um todo. Certo? Tá? Você respirar bem é também você se alimentar. Você se alimentar cada vez melhor, de alimentos que te façam cada vez melhor, te ajuda a gerar uma saúde muito melhor. Certo? Então, para você conseguir tanto parar de fumar e se manter cada vez mais saudável, para você conseguir gerar alterações eficientes na sua maneira de se alimentar e de se nutrir e também de se exercitar, é muito importante você desenvolver formas e maneiras de lidar melhor com
esse elemento que é tão crucial e tão presente na vida das pessoas que fumam e que comem demais e acabam ficando acima do peso. Que elemento é esse? É esse que a gente veio falando hoje aqui. Lidar com a ansiedade, lidar com o medo de algo no futuro aconteça. Esse futuro pode ser muito próximo, ele pode ser muito distante. Só que lidar com essa ansiedade, com esse medo, é algo fundamental. E em algum lugar vai ter um link aí para você clicar e eu vou estar disponibilizando um bônus. E como bônus eu vou te oferecer, tá, uma meditação guiada para poder te ajudar a estar lidando com a ansiedade. Eu sou o Cadão. Tudo de bom. Até a próxima.